Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos seno. Eu começo com a história do assunto. Lá pelos anos 150 a.C., o astrônomo Hiparco, que trabalhava em Alexandria, teve interesse, por exemplo, em determinar a duração de um ano e em construir um catálogo que mostrasse as posições das estrelas. O Hiparco também foi quem descobriu um movimento que a Terra faz. Você provavelmente conhece o movimento de rotação e o movimento de translação. Só que a Terra tem diversos outros movimentos. Um deles é o de precessão. Aqui está o eixo. Esse eixo ele é inclinado. A Terra gira em torno do próprio eixo, o movimento de rotação. Só que esse eixo faz um movimento. Esse eixo ele também gira. A Terra demora uns 26 mil anos para que o seu eixo dê uma volta completa. E foi o Hiparco quem descobriu isso. Para fazer essa astronomia, ele precisava de ferramentas matemáticas. E a ferramenta que ele utilizava era a corda. Dada uma circunferência de raio 60, eu vou traçar aqui uma corda. Essa corda determina aqui, um arco. Esse arco determina um ângulo. Vou chamar aqui o ângulo de alfa e o raio é 60. L é o comprimento dessa corda que aparece aqui. O que o Hiparco fez foi o seguinte. Ele foi pegando diversos ângulos e determinando qual é o comprimento da corda correspondente. Então ele fez uma tabela que diz, para tal ângulo, o comprimento da corda é um certo número L. E pelo fato de ter construído essa tabela, nós dizemos que Hiparco é o fundador da trigonometria. Então isso aí é que era a ferramenta matemática necessária para a astronomia. O mais importante astrônomo da antiguidade foi o Ptolomeu, também lá em Alexandria, só que nos anos 150. O Ptolomeu escreveu um livro que é famoso por um nome que ele recebeu mais tarde, lá pelos anos 1000. Almagesto. Então isso aqui não é o nome original, só que é o nome pelo qual o livro é conhecido. Almagesto é um livro que trata sobre o sistema solar. Naquela época, se achava que a Terra ficava parada e os outros objetos, outros planetas, por exemplo, giravam em torno da Terra. Então aqui eu tenho a órbita de um planeta e na verdade a órbita também tinha aqui uma outra circunferência. Então, por exemplo, Marte estava aqui. Durante diversos séculos as pessoas pensavam que o sistema solar funcionava assim. E aqui, no Almagesto, a matemática que aparece nele é essencialmente baseada aqui, no uso da corda. Então essa aí é a ferramenta necessária para fazer as contas. Mesmo que a teoria estivesse errada, porque não tem essa história da Terra ficar parada e os planetas girarem em torno dela, a matemática estava certa. Saio de Alexandria e agora eu vou para a Índia.
lá dos anos 500, com o Aryabhata. A mesma coisa, Aryabhata, um astrônomo. Só que a novidade agora é que ele trabalhava com a meia corda. O Aryabhata só pegava isso aqui, a meia corda. Então aqui um ângulo alfa, um comprimento L. O raio que ele adotou, para nós parece estranho. Só que era o número que facilitava as contas que ele precisava. Agora o raio da circunferência é 60 vezes 360 dividido por 2π, que ele acabava escrevendo como 3.438. Então isso aqui, o raio, 3.438. Então o Aryabhata fez aquela história de pegar um ângulo e determinar qual é o comprimento da meia corda associada, tendo em vista que agora o raio é esse número aqui. O trabalho dele foi feito em sânscrito. Aqui eu tenho uma representação do trabalho do Aryabhata. Ele escreveu isso em forma de versos. Então havia um conjunto de estrofes que tratava sobre cada parte da astronomia que interessava para o Aryabhata. Aqui eu peguei uma parte, que é essa que justamente fala da meia corda. E eu vou dizer o que significa isso aqui, ó. Aqui tem um número. O Aryabhata só trabalhou aqui, ó, de 0 a 90 graus. Ele pegou e dividiu em 24 partes. Então eu vou pegar aqui, ó, uma pequena parte que representa o alfa de 90 graus dividido por 24. O que aparece aqui, ó, é o número 225. Ou seja, essa estrofe aqui começa dizendo que quando você pega esse ângulo aqui, o comprimento L da meia corda é o 225. É esse 225 que aparece aqui. Então agora surgiu a meia corda. Em sânscrito, meia corda é assim, ó. JYA ARDHA. Que os indianos acabavam adotando uma versão mais simplificada, assim. Então aqui está a meia corda em sânscrito. Os árabes, lá dos anos 900, continuaram esses estudos astronômicos dos indianos. Eu destaco o nome do Al-Batani, que trouxe uma grande novidade. Ele adotou o raio da circunferência como sendo 1. Então aqui, ó, 3.000 e poucos. Lá no início era 60. Agora no Império Árabe se adotou o raio igual a 1. E os árabes, quando pegaram a palavra que representa meia corda, a escreveram simplesmente como JB. A ideia básica do árabe é que não se escrevem as vogais. Por exemplo, o meu nome, Gustavo, se escreveria assim, ó, sem as vogais. Claro que eu estou dando uma ideia bem geral, né? Então, cabe ao leitor preencher as vogais que faltam ali. Isso, às vezes, dá confusão. Porque é o seguinte, existe uma outra palavra em árabe, que é essa daqui, ó, que representa baía ou enseada. Então aqui, ó, peguei uma foto do Rio de Janeiro em que aparece uma baía. Aqui a palavra para baía, você vai notar que se eu tirar aqui, ó, as vogais, dá JB. É que a palavra lá em sânscrito
para meia corda, embora tenha um V aqui, esse V tem som de B. Ou seja, existem duas palavras, a palavra meia corda e a palavra baía ou enseada, que se escrevem da mesma maneira em árabe. Então o cara que vai ler ali, ele tem que saber o contexto para saber montar de trás para frente. Você tem que pegar o JB e saber, ele estava falando era disso aqui. Isso deu confusão. Agora eu vou para a Europa, lá dos anos 1100. O Gerardo de Cremona foi um cara que trabalhou com tradução dos textos dos árabes. Então, o que aconteceu? Certo dia ele estava traduzindo um texto árabe e foi lá e olhou o JB. Ele deveria ver, isso aqui significa meia corda. Só que ele não viu isso não. Ele viu esse jaibe aqui. Ele traduziu o JB da maneira equivocada. E baía ou enseada em latim se escreve sinus. De tal maneira que surgiu o nosso seno. Então aí eu contei a história da palavra seno. O correto seria traduzir por meia corda. Só que ele pensou na palavra baía ou enseada. Então aqui, ele deveria ter lido aqui meia corda. Só que ele leu aqui baía ou enseada. E baía ou enseada em latim é o sinus. Então surgiu aí o seno. O que é o seno de um ângulo? O seno de um ângulo, eu posso usar esse desenho aqui. Só deixa eu apagar esse número aqui. O seno de um ângulo, na versão moderna agora, tá? É o comprimento dessa meia corda aqui, adotando o raio igual a 1. O seno de um ângulo alfa para um ângulo alfa entre 0 e 90 graus é o comprimento dessa meia corda. Depois eu voltarei ali, só que eu já deixei aqui uma definição. Vou continuar com a história. O Copérnico, já nos anos 1500, foi quem deu a teoria correta. Aqui eu peguei do original, isso aqui é 1543. A figura que mostra aqui, ali está o Sol no centro do sistema. Lá no Almagesto, a teoria estava errada, né? Cadê o Almagesto? Está aqui. Aqui, o Ptolomeu falava em Terra no centro do sistema solar. O Copérnico deu a versão correta, com o Sol ali no centro. E a Terra está aqui, girando em torno do Sol. O Copérnico, para os seus trabalhos de astronomia, utilizou o seno. Então aqui já um trabalho em que se usa de fato o seno. E o raio que ele utilizava era um raio bem esquisito. 10 milhões. Era o número que facilitava as contas do Copérnico. Só que hoje, lembrando que nós utilizamos o círculo de raio igual a 1. Mas ainda lá nos anos 1500, o Copérnico não tinha adotado o raio igual a 1. Então, só para deixar aqui a definição correta, eu vou pegar a meia corda, o raio igual a 1, aqui o ângulo alfa, o comprimento dessa meia corda aqui é o seno do alfa. Deixa eu escrever isso. Então, o seno do ângulo alfa, já vou escrever com a notação correta. A gente só escreve assim, Só o 100 de alfa é
o L. Então, dá para dizer que o seno ele surgiu aqui, ó, com o Aryabhata. E a origem da palavra seno eu já falei aqui. Na sequência, eu vou mudar a maneira com a qual nós trabalhamos com o seno. Réticos, lá nos anos 1500, foi aluno do Copérnico. E ele trouxe uma novidade, uma nova maneira de pensar aí na meia corda. Ele, de fato, abandonou a meia corda e trabalhou de maneira equivalente. O que o Réticos fez foi o seguinte. Aqui eu peguei uma imagem do original, é 1551. Aqui você nota a palavra hipotenusa, aqui perpendicular. O Réticos trabalhou com a matéria de uma outra maneira, com semelhança de triângulos. Eu vou pegar aqui um ângulo alfa e vou construir aqui, ó, um triângulo retângulo. Então aqui eu tenho uma perpendicular. Eu vou chamar isso aqui de CO, o comprimento dessa perpendicular que eu tracei aqui. E eu vou traçar uma hipotenusa aqui, que eu vou chamar de H. Se eu dividir o comprimento CO pelo comprimento H, por semelhança de triângulos, se eu pegar um triângulo maior aqui, ó, também é um triângulo retângulo. Deixa eu marcar aqui, ó. Aqui é 90 graus, aqui também era. Agora eu tenho aqui um CO, chamar de CO2. Então antes eu tinha o 1. E eu tenho uma hipotenusa maior, que é chamar de H grande. Se eu dividir esse que eu chamei agora de CO2, o maior ali, pelo H grande, dá a mesma coisa que eu tinha antes, por semelhança de triângulos. Eu peguei aqui, ó, esse lado corresponde a esse lado, essa hipotenusa grandona corresponde a essa hipotenusa aqui, essa razão aqui é igual a essa razão aqui. Já que para cada ângulo isso aqui é um certo valor, eu vou chamar esse valor de seno de alfa. Eu vou explicar melhor no desenho aqui do lado. Vou pegar um ângulo alfa. Tenho aqui o meu triângulo retângulo. Lá na frente dele eu tenho o cateto que está oposto àquele ângulo ali. E aqui eu tenho a hipotenusa. O seno do ângulo alfa é a divisão aqui, ó, do cateto oposto pela hipotenusa. Então, para cada ângulo, isso aqui dá um único número, que é essa ideia aqui da semelhança de triângulos que eu falei. Para cada ângulo que eu pegar, isso aqui dá um número que é igual a esse número aqui. Então, esse número aqui só muda se eu mudar o ângulo. Definição. O seno de um ângulo alfa é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Bom, a primeira coisa que você deve se perguntar, tá, mas o seno não era aquela história lá do comprimento da meia corda? As definições são equivalentes. Agora eu só vou justificar que falar do comprimento dessa meia corda do círculo de raio 1 é a mesma coisa que falar nisso aqui. É que é o seguinte, ó. Se eu pegar aqui um círculo de raio 1, eu vou chamar aqui de L.
Isso aqui que agora eu vou encarar como sendo o cateto oposto desse triângulo que tem um ângulo alfa aqui. Quem que é o seno do ângulo alfa se eu utilizar essa ideia aqui, ó? É o cateto oposto, que é o L, dividido pela hipotenusa, que vale o 1. Ou seja, o seno do ângulo alfa, de fato, é ali, ó, o comprimento da meia corda. Então, isso aqui é para deixar bem claro que as duas definições estão compatíveis, elas são equivalentes. O seno de um ângulo alfa você pega um triângulo retângulo e faz a divisão do cateto oposto pela hipotenusa, ou você pega um círculo de raio 1, traça a meia corda e calcula o comprimento daquela meia corda. Vamos continuar aqui. Um primeiro exemplo. Eu vou pegar aqui o ângulo alfa. A minha pergunta é, quem é o seno daquele ângulo alfa? Como é que funciona? Você vai procurar o cateto oposto. O cateto oposto está aqui na frente, é o 3. E divide pela hipotenusa, que é o 5. Agora eu vou colocar aqui, ó, um ângulo beta. Quem que é o seno do ângulo beta? O cateto oposto ao ângulo beta é o 4. Então, para o beta, o cateto oposto é o 4 e a hipotenusa é o 5. Então, cuidado nessa hora. Para o ângulo alfa, o cateto oposto é o 3. Mas para o ângulo beta, o cateto oposto é o 4. Vou falar de arcos notáveis. Em outra aula, eu demonstro o seguinte. Para 30 graus, o seno é 1/2. Para 45 graus, o seno é raiz de 2 sobre 2. Para 60 graus, o seno é raiz de 3 sobre 2. A demonstração é em outra aula. O que eu estou falando é o seguinte. Aqui são valores que são os primeiros que você tem que saber. Então, isso aqui é uma tabela que diz, por exemplo, seno de 30 graus igual a 1/2. O que é que significa isso? Que se eu tomar aqui, ó, igual a 30 graus, esse comprimento aqui vale 1/2. Então, é isso que significa a tabela. Ó, vou de novo aqui, ó. O que é esse seno de 45 graus valer raiz de 2 sobre 2? Significa que se você vier aqui e tomar esse ângulo igual a 45 graus, esse comprimento vale raiz de 2 sobre 2. Demonstração em outra aula. Eu quero aplicar isso aí em exercícios. O primeiro exercício, aqui embaixo. Tem uma câmera que vai fotografar lá o avião. Digamos que o ângulo aqui seja 30 graus, que eu saiba que a distância da câmera ao avião é 100. A minha pergunta é, a que altura o avião está do chão? Então, olha como é que é o problema. Eu tenho aqui um ângulo e eu percebo que eu tenho lá o seu cateto oposto. Aqui eu tenho a hipotenusa. E eu lembro que o seno de 30 graus é cateto oposto, x, dividido pela hipotenusa, 100. Agora, tem que saber a tabela. Com o tempo, você vai saber na ponta da língua. Seno de 30 graus, 1/2. Então, eu venho aqui, ó, e troco por 1/2.
igual a x sobre 100. Agora eu multiplico tudo por 100, ou seja, esse 100 passa multiplicando, de tal maneira que o x vale 1/2 vezes 100, que é 50. 50 unidades de comprimento. Então eu fui capaz de encontrar quanto que vale a altura aqui, ó, com a qual o avião se encontra. Um outro exercício. Esse aqui, ó. Tem uma pessoa subindo uma escada. Eu vou fechar um triângulo aqui. Digamos que isso aqui vale a 4 raiz de 2. Isso aqui vale a 8. A minha pergunta é, qual é esse ângulo aqui? Desculpa, o 8 não está aqui. Eu errei. O 8 está aqui. E aqui a minha pergunta é, qual o ângulo? Então eu quero saber qual é esse ângulo aqui na construção da escada. O que é que eu tenho em relação ao alfa? Aqui na frente é o cateto oposto. E o 8 é a hipotenusa. E eu sei que o seno de 45 graus é o cateto... Opa, eu dei a resposta, espera aí. Eu sei que o seno de alfa é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, ó, eu não sei quem é o alfa. Só que eu conheço esse 4 raiz de 2, que é o cateto oposto. Eu conheço o 8, que é a hipotenusa. Eu vou dar uma simplificada aqui. Então, o seno de alfa é raiz de 2 sobre 2. Agora, eu preciso ir lá à minha tabela. O seno de alfa deu raiz de 2 sobre 2. Quem é o alfa que dá isso? É o 45 graus. Então, eu tenho que saber a tabela, porque agora eu sei, ó, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, aqui, ó, esse alfa que eu estou procurando vale 45 graus, já que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.